Shalom a todos, bom dia. Aqui é Fernando Miguel do canal Uma Bíblia por Dia. Hoje vamos falar sobre um tipo raríssimo de Bíblia, né? Não é uma Bíblia rara, mas o modelo e tal se torna raro, né? Então, é uma Bíblia assim que é para ser considerada uma raridade, que é essa aqui, ó. O Livro dos Livros. Né? A versão dela, para quem conhece esse símbolo aqui, ó, é o símbolo da Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Né? Essa Bíblia ela tem um diferencial. Né? Essa aqui é de coleção, tá? Não está à venda. Vocês podem observar aqui, ó, que além de ser texto corrido, ela tem a citação do livro aqui em cima, tá? Mas no texto mesmo, você não acha uma única numeração de versículo. Nada. Tá? Aqui não tem. Essa Bíblia é chamada de Bíblia literária, né? Literária porque ela foi escrita na forma de um livro comum, não uma coisa assim que represente, né? Um livro normal, né? Mas ela não tem os versículos no corpo de texto, né? E por isso ela acaba sendo no formato de um livro mesmo, comum, certo? A gente já falou sobre as Bíblias versiculares, as paragrafadas, texto corrido, poética. A poética eu ainda não tenho nenhum exemplo na coleção, tá? Mas existe. Eu ainda não tive, foi a sorte de pegar uma, né? E essa aqui que é a literária, foi lançada pela SBB, né? Deixa eu ver o ano aqui. Em 2011, apenas 5.000 exemplares. Hoje deve ter em torno de 3.000, 2.000 exemplares, né? Considerando aí. Então, o que acontece? É uma Bíblia voltada para um público mais juvenil, que conta a história no modelo, né, mais simplificado com a versão da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que é uma versão justamente juvenil, né? E ela mesma confessa aqui, ó, edição literária da Bíblia, né? Ou seja, é uma Bíblia voltada mesmo para parecer o mais simples com o livro. Eles retiraram do corpo de texto e os versículos são enumerados em intervalos, né? Por exemplo, Mateus capítulo 10, de 12 a 29. E aí você sabe que está lendo ali os versículos 12 ao 29. Só não tem como você saber exatamente qual é o versículo, né? Porque ele só mostra o intervalo. Vamos ver se ela possui algum auxílio aqui, né? No final, porque ela não possui referências cruzadas, tá? Não possui nada além disso. Aqui ela tem grandes personalidades que testemunham o valor de uma Bíblia, né? Entre elas aqui nós temos Thomas Huxley, médico biologista, William Herschel, astrônomo, Flamínio Fávero, cientista, André-Marie Ampère, cientista, David Livingstone, médico e teólogo, Isaac Newton, cientista, né, com pensamento de diversos, né, literatos, filósofos e poetas, Coelho Neto, Victor Hugo, Humberto Holden, John Ruskin, Thomas Carlyle, Emílio Castelar, e diversos outros aqui, com suas citações sobre as Bíblias. Aqui tem estadistas e políticos, Dom Pedro II, Abraham Lincoln, Domingos Sarmiento, Napoleão Bonaparte, entre outros, né? E teólogos e pregadores, como Erasmo Braga, Moody,
William Kerr, Jerônimo Gueiros, George Miller e John Mackley, né? Ela não possui nenhum outro auxílio aqui, tá? Qual a vantagem desse tipo de Bíblia, né? A vantagem de uma Bíblia literária, que você analisa o texto sem ficar muito ligado ao versículo, né? Então você consegue analisar ali por um contexto melhor, sem a interrupção dos números entrando diante dos seus olhos, né? Você consegue fazer a associação entre o que você acabou de ler, o que você está lendo e o que você vai ler. Você consegue associar melhor. Bíblias literárias geralmente são texto corrido e paragrafada, né? Elas contêm os parágrafos ali separados, bonitinhos, e o texto corrido, ou seja, ocupa a página toda. Ele não é blocado em duas colunas, como geralmente ocorre nas Bíblias Almeida, né? O fato dessa Bíblia ser assim, ela só tem uma desvantagem: dificulta encontrar um texto específico, né? Ou seja, você vai ter que ler tudo ali para achar o que você quer, você conhecendo a passagem. E é uma das melhores formas de se conhecer a Bíblia, porque ela foi escrita originalmente assim, sem divisão de capítulos ou versículos, né? Divisão nenhuma. E era assim que Jesus lia antigamente, né? Por isso que fala que ele procurou no rolo de Isaías, né, o texto que dizia, né? E aí ele leu o texto e falou: hoje se cumpriu esta profecia, né? Então, era assim que era lida a Bíblia antigamente, as Escrituras. E é uma das formas que a gente tem de leitura mais puras. Seria uma Bíblia literária, né? Então, a Bíblia literária, ela vem para poder auxiliar o leitor numa compreensão melhor de texto, porque ela não traz nenhuma divisão ali, né? E ela consegue contextualizar melhor, deixando o texto mais enxuto. E isso é uma vantagem, né? Como eu falei. A única desvantagem dela é a dificuldade, às vezes, de achar um versículo que você tem. A linguagem dela poderia ser qualquer uma, né? Eles escolheram a NTLH por se tratar de uma Bíblia mais jovem, direcionada a um público mais jovem. Por isso que a NTLH foi escolhida para ser a Bíblia literária da vez, né? Antigamente as Bíblias também elas não vinham, século XVIII, XIX, às vezes não vinha com um versículo no corpo de texto, mas ele vinha nas margens ali, ó, do texto, dizendo: aqui assim começa o versículo tal. Então colocavam nas margens do texto, né? Era um costume só para consultar ali. E eles tinham as formas de identificar onde um versículo começava e terminava, através de alguns códigos que eram colocados no texto. Seria mais fácil colocar o versículo, né? Porém, às vezes um espaçamento maior dava a entender: este versículo vem até aqui, dá um espaçamento maior, começa outro, né? Então, a Bíblia literária é justamente uma das melhores coisas que se tem, porque ela é a Bíblia crua, né? Sem nenhuma influência de comentário, de nada, de autor nenhum. É só o texto. E assim esse texto ajuda melhor a identificar, né, ali o fato, contextualiza tudo. É uma coisa mais diferencial. Pena que a SBB só lançou essa versão, né, em 5.000 exemplares, não teve versões posteriores dela. Porém, né, se a gente dá uma pressãozinha aí, né, falar: não, manda de novo aí na versão ARA, ARC, NAA, ou falar com outras editoras também para lançarem, talvez isso ajude, né? Porque um texto mais puro, mais cru, ele se torna melhor para a leitura de um leigo, né? O fato do texto ser adaptado para pessoas mais simples, ele mostra que há uma preocupação da editora em trazer a verdade a esse tipo de pessoas, né? Não ficar lançando as bíblias acadêmicas de estudo
Bíblia com recurso para até viajar no espaço aí. Não, isso aí não é atrativo, é. Chama atenção, chama. Mas o negócio é que quanto menos, melhor. Menos é mais. E assim eles poderiam lançar uma Bíblia assim que eu acho que venderia muito mais para as pessoas simples do que ficar investindo às vezes em recursos que a maioria não utiliza, né? Coloca lá tabelas, pesos, medidas, tal. Isso é um auxílio, mas a maioria das pessoas nem olha isso. Ele lá, lê lá assim, 15 côvados. Ah, 15 côvados, tá. Ele não vai saber que um côvado é 45 centímetros, 10 côvados 4 metros e meio, então 15 côvados vai ser uns 13 metros, né? Vamos só conferir se a conta está certa. 15 côvados metros, né? Deixa eu ver. Não, 6 metros, perdão. Falei 13 metros, viajei na maionese bonito. Né? Então 15 côvados dá 6 metros e 85 centímetros. Então, para você ver, né? A gente tem ali essas coisas, mas a maioria das pessoas nem procura, né? Nem procura isso, porque não é relevante às vezes para uma pessoa leiga saber que 15 côvados tem essa medida, né? Então, às vezes os recursos eles atrapalham mais na questão do volume da Bíblia do que qualquer outra coisa, porque vai ser mais papel, mais gasto e mais peso. Uma Bíblia dessa aqui, ela tem uma letra boa até para leitura, né? Vocês podem ver aqui, ó, a letra dela é boa. Mas uma Bíblia dessa aqui, ela ficaria muito mais leve, na minha opinião, por não ter tantos recursos, do que uma Bíblia com todos aqueles recursos, notas de rodapé, tudo, né? Porque muitas vezes os recursos são só mais para pesar e para vender. Eles não são uma coisa natural, né? Não vem realmente com a Bíblia. Eles são apenas opiniões de teólogos e pesquisadores que estudaram para gerar aquelas informações. E informação gera dinheiro. Mas o texto da Bíblia deveria ser uma coisa bem em conta, né? E simples. Então vamos aí, né? Se alguém tiver interesse numa Bíblia dessa, basta pressionar as editoras aí, né? Falar, vamos fazer uma Bíblia assim, literária, texto corrido, tal, né? Assiste lá o vídeo do canal Uma Bíblia por Dia para ver sobre a Bíblia literária que ele apresenta lá. E aí, se incentivando, talvez as editoras possam caminhar nessa visão e apresentar para a gente Bíblias mais simples assim. Porque com tanto de recurso chega a ser confuso. As pessoas já não sabem mais o que é certo ou errado devido a tanta informação contraditória entre si. Porque um teólogo diz uma coisa, outro diz outra sobre o mesmo texto. E as duas informações entram em choque. Então, qual dos dois está falando a verdade? Né? Então, o ideal é cada um ler a Bíblia, né? Sem essas influências, sem essas coisas todas, para que a gente possa ter um conhecimento mais puro, né? E também o ideal seria os pregadores terem ali uma questão de pregar a verdade também, né? De não ficar inventando lorota e teologias novas aí para poder simplesmente ganhar dinheiro, né? Deveriam ter um compromisso mais sério com a palavra. Por isso que muitas vezes gera confusão, gera briga, e as pessoas já estão cansadas dessas brigas, dessas confusões, justamente pelo fato de que não sabem mais o que é a verdade. É tantas pequenas verdades que surgiram aí
que a verdade suprema mesmo está sendo afogada no meio dessas coisinhas pequenas, dessas picuinhas. Então, né, seria um compromisso assim, né, com a verdade mesmo, apresentar uma Bíblia em sua forma mais pura. Eu creio nisso, que pode colocar ali a referência dos versículos lá em cima e tal, mas deixa o texto mais livre. Assim economiza até mais papel e garanto que vende muito mais. Porque muita gente ainda anda atrás disso aqui, ó. E essa aqui não está à venda, tá, gente? Não está à venda. Porque é uma Bíblia que hoje é muito cara de se conseguir, tá certo? Muito difícil. Eu tenho algumas raras ali também, né, que são curiosas, que a gente vai apresentando daqui a pouco, né? São Bíblias que as pessoas fazem simplesmente pelo fato de ser um material mais curioso, ao invés de apresentar uma coisa mais simples. Mas tem muita coisa curiosa aqui, que a gente pode ir apresentando devagar, tá certo? Um grande abraço a todos. Shalom. Se inscrevam no canal, curta, compartilhe o vídeo aí nas redes sociais, tá? Quem quiser contribuir com o canal, tô deixando uma chave Pix aqui no final do vídeo e também na descrição aqui embaixo. E aí você pega a chave e faz uma contribuição de qualquer valor, tá? De 1 centavo ao que você quiser. E isso vai ser usado para investir no canal, em materiais para poder apresentar aqui futuramente, tá bem? Um grande abraço a todos. Shalom.